Hoje eu estou aqui com Mariá, pianista, musicista. Conheci Mariá já há um tempinho, né, Mariá? Um bocadinho, um bocadinho. A gente convivia muito quando eu tocava com o Naná, né? É, Você era o técnico, é, tava ali na organização do som, isso sempre muito aí. tranquilo, muito competente. Ô Mariá, e como é que começou a tua história na música? Bem, minha história na música teve, assim, apesar da família da minha mãe ser bastante musical, todo mundo toca violão, minha mãe canta também, né? Então, mas foi meu pai que até no momento, assim, eu acho que eu tinha uns 11 anos, ele disse, minha filha, você quer estudar música? Bem espontâneo, né? Porque até eu achei certo, porque música, hoje eu penso, não deve ser forçado o estudo dela. Alguns pais vão por esse caminho e eu ficava bastante triste quando algum aluno chegava e dizia, eu tô aqui, professora, porque minha mãe quer que eu venha estudar. E não por a vontade própria. E ele, na época, colocou como uma coisa muito à vontade. Você quer, né? E eu disse, não, quero. E aí me levou no curso Minami. Aliás, não. Inicialmente eu tive aula com um professor particular. E depois ele foi comigo nessa escola Minami, que até hoje existe, né? É, Que aí é uma franquia. E aí lá eu passei um bom tempo estudando teclado. E naquela época não era nem o teclado de uma plano, assim, com um plano só, era tipo órgão mesmo. Na sala tinha o órgão, a mão direita aqui em cima, aqui a pedaleira, né? E até me fica um pouco assim, porque eu não estudei pedaleira na época que eu queria fazer, porque o baixo estava lá, né? E aí, como eu não tinha pedaleira, nem tinha o órgão, então aí eu disse, não, vou estar sem aprender a pedaleira, mas é uma frustração, devia ter aprendido. E lá eu fiquei, fiz todos os métodos de lá, né? E aí, com 16 anos, a dona da escola, que hoje é a gestora do conservatório, Rosana Zin, perguntou: Você não quer ensinar aqui? Com 16 anos, eu disse: Quero. Foi meu primeiro emprego, né? E aí, comecei a dar aula. Passei por um treinamento rápido, assim, porque eu já tinha aquele. Tinha feito todos os métodos e sabia mais ou menos como introduzir tudo. E aí comecei a ensinar com 16 anos nessa escola. e aquela questão que tu estava falando, a gente conhece um pouquinho sobre tá o pessoal na tua casa, ensaiando, aquela Ah, convivência sim. com aqueles músicos. Já era nessa época ou foi É, depois dessa época? já era nessa época. Quando eu comecei a ter aula de teclado, na minha casa era cheia de músicos, sempre, sempre, sempre. Meu pai é muito animado, assim, aquela pessoa que agrega muito. É isso. Difícil conhecer alguém que não goste dele, que ele é muito simpático. E um É o músico muito famoso bom, comandante, é o comandante. saxofonista. É. E aí sempre tinha muita música lá em casa. Eu acordava quando via, tava um grupo de choro, músicos até nacionais como o Toninho Carrasqueira, né, que muito bom, já, porque um músico traz o outro, né? É. Você vê tem outro. E aí sempre foi esse ambiente muito incentivador, né? E ele sempre escutou muito música de tudo que é gênero, né? Mas sempre música boa. Então a gente cresceu ouvindo bossa nova, chorinho, jazz, mambo, forró, então tudo, frevo. Então tudo era muito escutado lá em casa. Elis Regina, a gente cantava, pegava a escova de pentear cabelo e ficava cantando. Então, assim, ele trouxe esse incentivo para a família toda, né? Agora, são 4 irmãs, eu sou a mais velha. Eu fui a única que segui o caminho profissional. Mas todas, uma foi tocar bateria, outra foi tocar piano, outra foi tocar piano também, depois mudou para trompete. E assim, sempre foi esse ambiente artístico. E da dança também, a gente sempre foi muito incentivada, até a questão da dança também. E os artistas que tu já trabalhasse, então? A partir dessa época tu começasse já. Eu passei um bom tempo tocando com a minha família, né? Era um trio, era eu tocando teclado, meu pai no sax e minha mãe cantando. Depois de um tempo veio o rock, que também tocava muito com a gente, Fabinho Costa, muita gente tocou com a gente nessa época. E só que daí, depois eu fui ampliando, né? Comecei a tocar com outras pessoas, toquei com Naná, Israel Filho, e mais um ponto forte que eu acho são as orquestras. Eu fui aquela musicista do baile, que me criei na orquestra. Então, assim,
graças a Deus, assim, acho muito bom isso e lamento que as gerações atuais não possam ter convivido com alguns nomes que a gente sabe que são de importância, né? Como o Maestro Duda, Maestro Lima Neto, Ademir Araújo, Edson Rodrigues, Tony Fuscão, que foi um grande mentor da gente, né? Inclusive montou uma banda feminina que ensaiava na minha casa. Foi mesmo. Ensaiava na minha casa toda sexta-feira à tarde. E ele era o primeiro a chegar. Então, assim, Maestro Duda também, é aquele maestro que incentiva muito aquele músico mais jovem, né? Eu me lembro que quando eu entrei na orquestra dele, eu tive um pouco de dificuldade, assim, com a leitura de algumas músicas, e ele chegou até aí à minha casa e ajudar e passar aquilo tranquilamente, quer dizer, um grande nome, né? É. Então, assim, acho que isso é importante e lamento que, assim, nem todo mundo tenha tido essa oportunidade e eu sou muito grata por isso, sabe? Ô Maria, e eu me lembro assim, porque a gente já se conhece há um tempinho, Sim. né? E eu me lembro que nessa época foi até uma, uma quebra, né, de paradigmas, porque eu me lembro que a orquestra geralmente era homens, né? Você Isso, era difícil, você quando tinha uma cantora, né, é, tal, mas uma é, musicista, né, isso tocando era assim mais era, raro. Foi assim, quebrar um pouco, né? Porque hoje tá mais aberto isso, né? Tem muitas mulheres aí atuando, é isso. não só em bandas totalmente femininas, como bandas também, orquestras misturado, homem, mulher. A gente tem É, aí a orquestra 100% mulher, a orquestra de luzinha. Também a gente tem a orquestra transversal, trazendo uma musicista no trombone, que eu acho isso arretado, assim, é, que é um instrumento que é tido como muito para homem tocar. E eu acho que a gente tem que quebrar isso, né? é. Então, assim, eu tive essa chance. Acho que tem outros nomes também da minha época que hoje também estão aí. Maíra, Moema, Isso, Macedo, né? Que a gente tava em grupos isso. praticamente só É, homens e exatamente. mulheres cantando, porque a mulher ficava mais no canto, né? É isso. Mas não, tipo, bateria, É. teclado, né? Isso aí era mais raro. Então, teve um grupo de mulheres aí, acredito que eu, Maíra, Moema, me lembra aí, se quem? Frederica, né? Frederica. Frederica Então, também, que eu me assim, lembro. acho que isso abriu, né? Assim, a gente. Nessa época não tinha mulher tocando esses instrumentos que geralmente eram os homens que estavam ali tocando. E o Exato. bom disso tudo é que, assim, pelo menos eu acho que esses nomes eram chamados não como elemento visual para um grupo, porque a mulher, infelizmente, às vezes ainda é vista como, vamos botar uma mulher, porque aquilo vai ser um elemento visual legal para o grupo, vai chamar a atenção, porque não é comum. Mas a gente era chamado porque a gente estava ali Tava tocando, competente, exato. tocando bem, entendeu? Então acho que a mulher tem que ganhar esses espaços, tem que estudar, tem que tocar bem, tem que, É, né? E não, isso. de repente, nunca pensar, eu sou mulher, por isso já vou chamar a atenção, tá bom não, não tá bom não. Estude, tem que fazer o seu máximo, sabe? Para você ser chamada por sua competência. Eu Eu acho que me é por lembro aí. também, agora me recordou, que também as meninas Aninha, né? Lulu, Aninha, Aninha, Lulu, tocando Verônica, percussão, que isso. instrumento com alface, as Ana meninas. Paula Ana Veríssimo, Paula, Paulinha, isso. que tocava no Lampiões de Maria Isso, Bonita. toquei muito tempo também. Pois Então, é. instrumento também assim que às vezes o pessoal perguntava, até com o Naná mesmo, né? As meninas tocando alfaia, e quem é que vai tocar? Não, as meninas. Quer dizer, não tinha outros músicos que tocassem as meninas só figurando, não. Elas estavam realmente Tocavam. executando Exato, é. né, o Elas instrumento tocavam com muito sucesso. bem, exatamente. E tua vida, Maria, de professora, como é que deu É. essa história aí? Aí chegou a Maria hoje Bem, professora. ela, como eu disse, aos 16 anos, né? Comecei a ensinar no curso Minami. E aí, depois disso também, teve o meu estudo, antes de falar disso um pouco, eu queria falar disso, do estudo com Zé Gomes, que é um grande Sim. mestre do piano popular aqui. Quem não conhece, por favor, procure, principalmente se você toca teclas. Então, o maestro José Gomes foi um divisor de águas. Ele foi um grande mestre. Eu cheguei na casa dele, tive até vergonha de tocar. E no dia desse toque, eu fiz tô com vergonha. Ele foi pra cozinha. E aí eu toquei. E aí depois ele voltou e fez:
temos um bocadinho de coisa para resolver. Eu disse, vamos lá. Então aí, eu acho que ele abriu a minha cabeça, né? E depois daí eu fiz música, né? Passei na Federal em licenciatura, com 18 anos. E aí fiz música, fiz especialização, depois fiz o concurso para o conservatório, porque aquela história, sempre fui música autônoma até esse ponto, né? Que é muito difícil, é uma realidade muito difícil ser músico autônomo, né? Você nem sempre tem trabalho. E aí eu sempre escutei, ó, faça um concurso, porque pelo menos tem aquela, tá. E aí eu, como gosto de ensinar, ensino desde nova e fiz o concurso do conservatório, consegui tirar o primeiro lugar do instrumento, né? Eram 3 vagas, eu tinha que garantir a minha. E aí passei, agora eu completei 10 anos de estado, né? No dia 10 de janeiro. E assim, ensinar, eu sempre vi como um ato assim, não só de passar conhecimento técnico, mas um ato de amor, né? De orientar o aluno para a vida, até para a vida de músico, se ele quiser seguir. Isso. Assim, não fica só naquele conhecimento técnico. Então, assim, sempre gostei muito de ensinar. Ensinei muito particular, passei um tempão também, enquanto como uma renda extra, né? Ensinando e de casa em casa, e aí sempre, assim, esse lado foi forte para mim, até hoje ensinar. Tá aí É, ensinando as pessoas, o é, pessoal tá chegando e é bom porque tem uma professora que tem uma instrução e tem também uma prática muito presente, né? Desde sempre assim. porque assim, eu acho que o professor, ele, quando tá só na sala de aula, às vezes ele não vai ter algumas vivências que ele vai poder passar para o aluno. Então, essa vivência da realidade, Isso. do tocar realmente, de estar naquela labuta ali da noite, com as agruras, com as coisas boas também, ensinando o aluno também olhe, seja responsável, tenha seu horário, porque Isso. músico, ele é muito visto assim como, músico, não. Mas não é assim, para mim músico é uma coisa séria, você tem que ter responsabilidade, tem que ter horário, dedicação, entendeu? Visto É. como profissão qualquer. Tirei minha carteira da Ordem dos Músicos com 16 anos. Poxa. É. Tirei, assim, eu sempre levei muito a sério isso. Nunca saí de casa sem saber o que é que eu ia fazer. E, infelizmente, às vezes vejo colegas chegar, o que é que a gente vai tocar hoje? Então, assim, eu acho, não é por aí. Você tem que sair de casa sabendo o que é que você vai fazer, para fazer bem. Isso. Não é o melhor do mundo, mas o melhor que você pode. Entendeu? Então, É. assim, você tem que passar isso pro aluno, dizer, olha, isso é sério. Isso é sério. E outra, você se dá valor também. Porque hoje em dia, se alguém liga, ó, você tem um trabalho, se fala sobre tudo. E muitas vezes não se fala sobre quanto você vai ganhar. E o músico também não pergunta o quanto vai ganhar. E muitas vezes, quando vai receber aquele determinado trabalho, poxa, só isso. Quer dizer, mas você não falou. Então, assim, você tem que se valorizar, entendeu? Também. Aí. Ensinar também isso pro aluno que vai entrar no mercado. Olha, se valorize, se pergunte quanto é que você vai ganhar, acerte, né, o Isso. seu valor. Porque a gente é músico, é muito bom música, mas a gente é ser humano que tem necessidades também. Exatamente. E a gente tem que suprir elas com o nosso trabalho. Então, eu acho que é por aí, sabe? O ensinar de maneira global, ensinar a parte técnica e ter essa vivência da prática para passar também para o aluno, sabe? Da realidade. Maria, muito obrigado. De coração, Falei viu? Valeu, demais. não. Foi ótimo, foi ótimo. Valeu mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigada, Delas. Sucesso Obrigada pelo sempre. convite, Que viu? é isso, pra mim foi uma Obrigada, honra. espero ter assim valorizado essa questão do ser músico e da mulher na música. Conquiste seu espaço. Seja boa, seja o melhor que você pode. É isso É por aí. aí. Já Valeu. Vai fazer essa pergunta de morar sem